Graça e paz, aqui é o professor Isaías Soares. Estamos dando continuidade àqueles estudos sobre escatologia. Hoje nós vamos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista. A aula passada nós falamos, se vocês se lembram, sobre o pré-milenismo histórico, né? Hoje é o dispensacionalista. O texto básico da aula de hoje está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 17. Vamos acompanhar a leitura. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados irmãos e amigos, essa palavra dispensação, ela vem do latim e significa administração ou gerência. Vamos adotar como administração. Seria um método divino de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo, tá? A interpretação dispensacionalista, ela foi inicialmente elaborada por John Nelson Darby. O John Nelson Darby, ele era um irlandês, ele pertencia ao grupo dos irmãos de Plymouth, e ele é considerado o pai do dispensacionalismo, tá? Darby viveu entre 1800 e 1882, mas foi em 1830 que ele desenvolveu esse sistema teológico de interpretação do Apocalipse e da própria Bíblia, né? Então, essa corrente escatológica de dispensacionalismo é a corrente mais complexa, e ela começou a se difundir mesmo no século XX graças à Bíblia de Scofield. Scofield era um teólogo americano e escritor americano que viveu entre 1843 e 1921. Mas em 1909, ele divulgou a sua Bíblia, né? Então, se nós pegarmos essa teoria, essa interpretação, nós vamos descobrir que ela é uma interpretação recente, né? De que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos ver, isso faz parte da doutrina dispensacionalista. Se nós pegarmos a época de Darby, que foi em 1830, até 2018, nós vamos ter 188 anos. Então essa interpretação não tem 200 anos. Se nós pegarmos a Bíblia de Scofield, que realmente divulgou essa interpretação de Darby, nós vamos ter 109 anos. Então essa interpretação ficou conhecida no mundo há um pouco mais de 100 anos. Então é importante a gente dizer que os pais da igreja, os reformadores, os cristãos até o século XX não tinham e não conheciam esta interpretação. Bom, a corrente escatológica dispensacionalista, ela usa o quê? Ela usa uma interpretação literal das escrituras, tá? Interpretação literal. Um método futurista, quer dizer, tudo que está no Apocalipse é futurista, fora os 3 primeiros capítulos. A vinda de Cristo vai ser feita em 2 fases. A tribulação ela é dividida em princípio de dores e a outra metade como grande tribulação. Tribulação, princípio de dores, e grande tribulação, a segunda metade. Eles fazem uma diferença entre Israel e a igreja. No milênio ele terá duração de 1000 anos, a sua localização será aqui na terra, né? E será um governo mundial sob as ordens de Cristo em pessoa. Então, vamos falar sobre as doutrinas. Primeiro, ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja, né? Esse arrebatamento secreto da igreja, antes da tribulação, é a grande novidade dessa interpretação. Ele ocorrerá apenas com os justos, e os vivos, os justos que morreram, e os vivos que ficarem, a igreja, né? Então, o que acontece? Essa doutrina do arrebatamento secreto, ela foi um fundamento teológico para vários filmes e vários livros da série Deixados para Trás,
de Tim LaHaye e Hal Lindsey, né, o Left Behind. Então vendeu mais de 50 milhões de discos, inclusive 3 filmes hollywoodianos fizeram um maior sucesso, e esta posição é a posição escatológica desses livros, né? Também é a posição escatológica da maioria dos evangélicos no Brasil, e uma das mais aceitas no mundo todo, tá? Vamos fazer a interpretação do Apocalipse segundo o dispensacionalismo. Vamos entender um pouquinho. Os três primeiros capítulos de Apocalipse, se a gente pegar o livro de Apocalipse e colocar o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que está falando, os capítulos estão tratando sobre as igrejas da Ásia. O dispensacionalismo, eles dizem que não está tratando só sobre as igrejas da Ásia, ele está tratando sobre o período das igrejas. São 7 períodos da igreja, eles dividem, e eles dizem que vai haver um aumento do mal, vai haver um fracasso da igreja, e assim vai ser inaugurada a tribulação. Veja, se nós pegarmos a linha cronológica do dispensacionalismo, vamos perceber o seguinte: há os períodos da igreja, surgirá o arrebatamento, surgirá a tribulação, surgirá o milênio e depois a eternidade. Esta é a ordem que eles fazem: igreja, tribulação, arrebatamento, tribulação, milênio e eternidade. Vamos tratar aqui sobre o arrebatamento secreto da igreja e a volta de Cristo em 2 fases, antes e depois da tribulação. No início da tribulação, vai haver o arrebatamento secreto, ou o rapto da igreja. Todo cristão verdadeiro, não é todo membro da igreja não, todo cristão verdadeiro vai se encontrar com Cristo nos ares. Cristo vai voltar invisivelmente, somente o crente verá. O mundo não verá Cristo. Procurarão os que foram arrebatados sem saber a explicação da razão do seu sumiço, né? Ele virá subitamente, de forma imperceptível para o mundo, e arrebatará a igreja da grande tribulação. Então será assim: Jesus vai voltar secretamente, as almas dos justos que morreram se unirão a seus corpos e eles ressuscitarão, será a primeira ressurreição. Os vivos serão arrebatados também, e então a igreja será poupada da tribulação. Quem crê assim, tanto o pré-milenismo, pré-tribulacionista, como o mid-tribulacionista. O pós-tribulacionista não crê assim. Então, essa volta de Cristo em 2 fases, nessa primeira fase vai haver essa volta invisível de Jesus, e a segunda fase, no final do milênio, Jesus voltará com os seus anjos, com a igreja que já passou durante a tribulação sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, já recebeu as suas recompensas, e essa segunda volta sim será visível e todo olho o verá, será pública e aberta essa volta de Cristo. Bom, a tribulação, se a igreja vai ser arrebatada, começa a tribulação. A tribulação, na verdade, ela é aquela descrição da 70ª semana de Daniel, no livro de Daniel 9:27, né? É uma semana de anos, são 7 anos, 1260 dias, 42 meses. Nessa semana da tribulação ocorrerá o quê? A abertura dos 7 selos, com os 4 cavaleiros do Apocalipse, serão tocadas as 7 trombetas e depois serão derramadas as 7 taças. No começo da tribulação, o anticristo, ele vai aparecer e ele fará uma aliança com os judeus, né? Será um tempo de uma paz, de uma falsa paz, de uma falsa prosperidade e ordem, né? Enquanto isso, lá no céu, a igreja vai estar reunida com Cristo e ela vai ser, os crentes serão julgados, vai ter o tribunal de Cristo, eles serão julgados segundo as suas obras, para receber os galardões, né? A coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa da vida, né? Vai receber um novo nome. Então todas as promessas para os crentes, né? vai ser dada naquele tribunal de Cristo. E não é um tribunal de condenação, mas um tribunal de retribuição.
Então acontecerá as bodas do Cordeiro, né? O encontro da noiva com o noivo sendo Cristo, a noiva sendo a igreja. Na metade dessa tribulação, ocorrerá a grande tribulação, quando as 7 taças serão derramadas. O anticristo quebrará a aliança com os judeus e se revelará como a besta do mar, né? E vai se revelar com o número 666, vai ter a marca da besta. Também surgirá a besta da terra, que é o falso profeta. Veja, o anticristo, ele é uma figura política, empresarial, internacional, mas ele não é a figura religiosa. O falso profeta vai surgir para apoiar o anticristo, né? E será edificado um templo temporário para o anticristo, para ser adorado como um Deus, apoiado pelo falso profeta. Assim será. Também o pré-milenismo dispensacionalista, ele faz uma divisão entre a igreja e Israel. Eles dizem que as promessas destinadas a Israel não foram cumpridas. Então, existe um parêntese no plano de Deus com relação ao povo judeu. A igreja está nesse parêntese. Quando terminar o milênio, aí vai haver sim um tratamento especial para os judeus. Durante a tribulação, a igreja vai ser poupada, mas os judeus não serão poupados. E no final da tribulação, quando Cristo voltar, os judeus que se converteram serão ressuscitados juntamente com os gentios ímpios que se converterem. Será a segunda ressurreição. Então, Cristo vai tratar diretamente com os judeus, como nação. Haverá uma conversão como nação, não uma conversão individual. Há um plano de Deus com relação a Israel, né? O anticristo, eu quero fazer um vídeo só sobre o anticristo, depois eu vou fazer e divulgar para vocês. Na verdade, esse anticristo é a besta que saiu do mar, lá em Apocalipse. Ele é também chamado de abominável da desolação, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o ministério da iniquidade, ou iníquo, como temos em outros textos. Ele vai ser um ser inteligente, carismático, surgirá como líder mundial no início da grande tribulação, né? E vai surgir o falso profeta. Acabando a tribulação, surgirá o milênio. O milênio do capítulo 20 vai acontecer depois que Cristo voltar. Vai haver a ressurreição, como eu te falei, dos judeus e dos justos. Acontecerá a guerra do Armagedon. Vai ter a prisão de Satanás, que será amarrado por 1000 anos. E vai haver o juízo das nações. Nesse reino milenal, né, Jesus Cristo reinará junto com os judeus, sentado no trono de Davi, lá na cidade santa de Jerusalém, onde vai ser erguido o templo milenal de Ezequiel, capítulo 40 da 44, e aí Jesus vai estar utilizando aquele templo de Ezequiel 44. Bom, o pré-milenismo também defende 3 ressurreições. A primeira ressurreição é aquela do arrebatamento, a ressurreição dos que morreram pela fé em Cristo, na vinda do Messias e em Cristo. Também vai ter a segunda ressurreição quando Cristo voltar visivelmente, a dos que se converterem durante a tribulação. E a terceira ressurreição vai ser a dos ímpios. Após o milênio, os ímpios ressuscitarão para irem até o julgamento. Segundo o pré-milenismo, também existem 3 julgamentos. O primeiro julgamento vai ser o julgamento dos santos. Os salvos serão julgados pelas suas obras e receberão seus galardões, como eu disse, depois da primeira ressurreição. Também vai ter o julgamento dos judeus, lá no final da tribulação, com a segunda ressurreição. E vai haver, finalmente, o terceiro julgamento, que é o julgamento dos ímpios, dos anjos caídos, dos demônios, lá no final do milênio, na terceira ressurreição. Então, esses ímpios, eles ressuscitarão para comparecer diante do grande tribunal branco. Bom, terminou o milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo, haverá uma revolta de Satanás, haverá a guerra Gog e Magog, então Satanás vai ser derrotado, destruído definitivamente e lançado e condenado no lago de fogo, que é o Geena. A partir do momento que ele for jogado, vai haver a terceira ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que serão julgados
no tribunal de Deus, lá o juízo do grande trono branco, e onde os livros serão abertos, inclusive o livro da vida. Quem estiver escrito no livro da vida vai para a eternidade, e os que não tiverem serão julgados, tanto os homens como os anjos decaídos e os demônios. Esses anjos decaídos, os demônios e os ímpios serão jogados também no lago de fogo, que é o Geena, que é a segunda morte. E os salvos irão para a eternidade, para a cidade santa, para Canaã celestial, e onde ficarão pelos séculos dos séculos glorificando a Deus. Então esses são as doutrinas do dispensacionalismo. Nós queremos agradecer a você que acompanhou todo esse processo. A próxima hora eu vou fazer uma revisão geral, e aí nós vamos entrar no livro do Apocalipse. Eu também